recebi através da oração. Glória a Deus. Quando está a igreja ora, que clama e implora, Deus responde irmão. Jesus. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, oração, nunca é demais. Coração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, nunca é demais. Oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo. Meus irmãos, bênção de Deus, eu quero saudar vocês com a doce paz do Senhor Jesus. Desejando a todos uma excelente e abençoada noite de quarta-feira. Hoje, dia 17 de setembro, adentrando ao 17º dia do nosso propósito de oração, debaixo do tema Meu Quarto, Meu Altar. E através dessa oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudar o irmão e obreiro Alessandro com a doce paz do Senhor e uma boa noite. A irmã Fátima Ribeiro, que Deus abençoe a senhora, boa noite, a paz. Que o Senhor Deus abençoe a vida da irmã Zélia, bênção de Deus, juntamente com seu esposo, o irmão Dinésio, seus filhos, que o Senhor fortaleça a cada dia mais. A irmã Lucilda, boa noite e a paz do Senhor Jesus, eu desejo a cada um de vocês. Queridos, bênção de Deus, hoje, dentro de mais um tópico, nós vamos, em rápidas palavras, abordar algo de suma importância nesta noite, que se trata do clamor, da oração, da intercessão pela vida da cidade aonde nós moramos, residimos e também clamamos pela nossa vizinhança. Eu sei muito bem que tem lugares que pessoas estão hoje vivendo
que não queriam viver, que estão morando em bairros, em uma cidade que não queria estar. Tanta violência, difícil acesso a algumas coisas. Enquanto o Senhor Deus não te direciona para outro lugar, ore. Não lança maldição, palavras negativas sobre a cidade que você está. Porque a sua palavra ela tem poder, porque principalmente você, que é um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, nós vamos aprender através da palavra do Senhor e pelo Espírito Santo o que nós devemos fazer. E agora eu quero levar também para o segundo tópico, que é vizinhos. Eu confesso para vocês que tem vizinhos que são bênção de Deus, que são presente verdadeiramente de Deus. Mas também confesso que tem vizinhos que são trevas e que nós temos que dobrar as nossas orações, tanto para aqueles que são bênção e para aqueles que infelizmente são trevas. Por que, pastor, o senhor fala que tem vizinhos que são trevas? Porque tem vizinhos, irmãos, mesmo você saudando eles com bom dia, eles viram a cara. Mesmo você saudando eles com boa tarde, eles viram a cara. E sem contar aqueles que têm uma queda para a bebida ou para as drogas, e aí chega no final de semana, ou até no meio de semana, eles não têm limite, não respeitam as pessoas que estão ao seu redor. E ali adentra a sua casa, o seu quintal, coloca ali uma caixa de som, ou liga o som do automóvel e aumenta, e ali bebe, grita, conversam, e não quer nem saber da vizinhança. E aí vai até tantas horas. Então, meus irmãos, eu sei que não é fácil, mas a Bíblia nos aponta o que nós devemos fazer. Irmãos, é por isso que o Evangelho é uma renúncia. O Evangelho do Cristo vivo, ele não prega, ele não ensina o ódio, ele não ensina a perseguição, ele não ensina a matar. O Evangelho do Cristo vivo, ele prega o amor, ele prega o perdão, ele prega a renúncia. É por isso que não é fácil. Então nós vamos aprender nesta noite. Eu quero saudar a irmã Mara, o seu esposo, irmão Roberto, com a paz e com a excelente abençoada noite. A irmã Maria Isaete Gonçalves, boa noite, a graça e a paz do Senhor, a senhora, seu filho Giovanni, seu neto Bernardo, sua nora, Deus abençoe, e da mesma forma a sua irmã, a Ivanete, e os demais irmãos, irmãs em nome de Jesus. Dobra a sua atenção, o Dinésio já está aí conosco, Deus te abençoe, Dinésio, que o Senhor te fortaleça também a cada dia. Amados, não é fácil, repito, porque se eu falar que é fácil, eu estou mentindo. Então, nós vamos para a palavra do Senhor nosso Deus, começando no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Presta bastante atenção. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler o versículo de número 7. Não esqueça, se você for me acompanhar, aí, amém, irmã Isaete, se você for me acompanhar pela sua Bíblia Sagrada,
A sua Bíblia provavelmente é a João Ferreira de Almeida, traduzida. Então, a linguagem é diferente, mas o conteúdo e o contexto é o mesmo, tá? Porque eu estou usando aqui a Bíblia NVT. Então, dobra sua atenção para o texto. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 7. Diz assim: trabalhei pela paz e pela prosperidade da cidade, para que a qual os deportei. Orai por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amados, eu chamo a vossa atenção, obrigado Dinésio mais uma vez, vejo que você está usando aí aquela Bíblia, glória a Deus. Preste atenção. Na introdução da live, eu falei que nós vamos abordar hoje, no 17º dia, sobre cidade e vizinhança. A cidade que nós moramos, ela tem sido bênção para a sua vida? Ou ela tem sido obstáculos? Presta atenção. Irmã Dulce, boa noite, a paz do Senhor. Ao ler o texto de Jeremias 29, verso 7, Jeremias está falando com uma nação, Israel, pois eles foram levados cativos, presos para a Babilônia. E lá passaram um período no Império Babilônico. E dentro daquele império que não era nada bom para eles, Jeremias, como profeta do Senhor, irmã Ivanete, Deus abençoe, boa noite. Jeremias, como profeta do Senhor, trouxe uma mensagem do Eterno para o coração daqueles que estavam dentro da Babilônia, dizendo para eles: vocês estão dentro de uma cidade, e essa cidade, ainda que parece horrível, ainda que traz transtorno, traz dor, traz tristeza, traz angústia, ou até lembranças traumáticas, mas vocês, como a Igreja de Cristo, a luz do mundo e sal da terra, vocês têm um grande poder nos vossos joelhos. É clamar ao Senhor pela paz dessa cidade. Irmã Ana, Deus abençoe e boa noite, a paz do Senhor. Então prestai atenção. Se você está morando em uma cidade, a qual você tem encontrado alguns obstáculos nela, qual é a sua postura como servo do Senhor? É orar pela cidade. Pastor, então como que eu vou devorar para trazer uma melhoria para a cidade? Primeiro lugar, quem está sobre o controle, tá, como um líder dessa cidade? É o prefeito, é a prefeita. Então você deve orar a Deus para dar a sabedoria a essa prefeita ou a esse prefeito. Por quê? Porque se a cidade aonde você vive, ela cresce, automaticamente você também vai crescer. Um exemplo, se essa cidade que você mora hoje, ela começa a adquirir e trazer empresas para a cidade, trazendo indústria para a cidade, o que vai acontecer? Oportunidade de emprego, oportunidade de crescimento. A renda da cidade aumenta. E ela aumentando a renda da cidade, a qualidade de vida também vai aumentar. Então você precisa ter estratégia de Deus para orar pela cidade que você mora. Pastor, eu não estou satisfeito, então não amaldiçoa, sai da cidade. Ora a Deus para Deus te tirar, se Deus tiver um propósito.
Porque se Deus não tiver, você vai ter que continuar na cidade, orando na cidade. Como Jeremias, ele fala ao povo que estava preso na Babilônia. Enquanto ele estivesse ali, eles tinham que orar pelaquela cidade. Eles tinham que clamar o Senhor pelaquela cidade. Então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu quando eles começaram a orar. Por quê? Porque quando nós estamos numa cidade, repito, principalmente eu e você, que nos colocamos na posição como a luz do mundo e sal da terra. Tá? Em Mateus capítulo de número 5, tá? Depois eu vou te mostrar o que nós somos, tá? Dentro do contexto, tá? De uma planta que Deus nos coloca. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, o Dinés vai colocar na tela aí, por favor. Você vai ler e eu vou estar trazendo aqui a instrução. A cidade é como um campo missionário. Será que você tem enxergado dessa forma? Ou você tem enxergado de outra forma? É por isso que você não consegue se desenvolver nessa cidade. Porque a sua visão não está alinhada à visão de Deus. Porque a cidade é como um campo missionário, onde o Senhor Deus nos plantou para sermos luz. Aí eu me lembro de João capítulo 13, versículo 7, a qual o Senhor diz assim: o que eu faço agora não saberás tu, mas vai compreender depois. Então prestai atenção, a irmã Rosalina entrou agora, Deus abençoe a sua vida. O irmão Odílio e a irmã Nice, Deus abençoe poderosamente. Então eu quero dizer a vocês que a cidade que você está hoje, o Senhor Deus te plantou aí. Entenda que essa cidade é como um campo missionário. Deus te conduziu aí com um propósito. Como Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Então, se o Senhor Deus te colocou como a luz do mundo e sal dessa terra, você vai ter que produzir dentro do propósito que Deus lhe colocou. Por quê, pastor? Porque dentro da cidade, tá? Não sei como está a situação, não sei o que você tem enfrentado, eu não sei como é que está a saúde nessa cidade, eu não sei como é que está o sistema da gastronomia nessa cidade, eu não sei como é que está a situação financeira dessa cidade, eu não sei como é que está a urbanização dessa cidade, mas uma coisa eu te digo, que eu e você que estamos dentro da cidade, que somos a luz do mundo e sal da terra, nós temos que orar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos afirma no livro de Gênesis, no capítulo de número 18, isso é forte. Esse capítulo é muito forte, de Gênesis capítulo 18, versículo 32. A oração de um justo preserva a cidade. Oh, bendito seja Deus. Oh, Maraxéviassé. Irmãos, hoje eu estava na minha residência e quando uma pastora do estado do Espírito Santo entrou em contato comigo, dizendo assim: pastor Anderson, o senhor pode tirar um período de intercessão pela minha vida e pela vida de mais um casal, pois nós fomos convidados a ir até a Assembleia Legislativa para levantar um clamor lá, pois há um vereador que reúne na nossa igreja e ele nos pediu para ir lá orar. E eu falei: vou estar sim intercedendo. E quando deu as 12 horas, eu levantei um clamor e apresentei a pastora e o casal que estava lá dentro do gabinete. E comecei a interceder daqui. Irmãos do Senhor, ela retorna por volta de 2, 3 horas da tarde, me manda o áudio, dizendo: pastor Anderson, o céu abriu dentro daquele lugar. E eu digo mais: o Senhor, enquanto nós estávamos orando, o prefeito soube e o prefeito nos convidou para orar pela cidade lá no gabinete dele. Olha o que Deus fez. Ela foi convidada pelo vereador que reúne na igreja dela, e quando ela chega lá na assembleia, no gabinete
do vereador, começa a orar, chegou no ouvido do prefeito e o prefeito mandou chamar ela e ela orou dentro do gabinete do prefeito e o nome do Pai foi glorificado. Irmão, a oração é uma extensão da intercessão. Oh, bendito seja Deus. Então o Senhor Deus está agindo e eu falei com ela sobre a live de ontem e ela nem sabia como que Deus faz, irmãos. Deus está nesse negócio. Irmão, a oração da igreja está chegando diante do altar do Senhor. Deus vai mudar a história da sua cidade. Deus vai mudar a história da nossa nação. Deus vai mudar a situação para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Escuta, a oração do justo, ela preserva a cidade. E o Dinés vai colocar aí no texto para que você entenda porque eu estou falando que a oração do justo preserva uma cidade. Por quê, pastor? Gênesis capítulo 18, versículo 32. Ele vai colocar na tela e você vai me acompanhar. E eu estou ensinando a você como você vai lidar com a situação da sua cidade. Mas só eu, pastor, sou eu que tenho que orar pela cidade, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entendesse o poder que há na sua oração, você não ficaria de boca fechada. Ainda que você não está vendo no mundo físico, mas no mundo espiritual, algo sobrenatural está acontecendo. Vamos acompanhar para você entender. Gênesis 18, 32. A oração do justo preserva a cidade. Exemplo de quem, pastor? Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Lembra-se que quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, duas cidades que estava já condenada por Deus, devido à prostituição, à idolatria. Irmão, a cidade já estava condenada pelo Senhor. Mas o que aconteceu? Estava lá naquela cidade Ló, a sua esposa e as suas duas filhas. Então, o que Abraão fez? Porque Abraão sabia que Deus ia destruir aquela cidade. Porque Abraão tinha uma comunhão com Deus. É por isso que a Bíblia nos afirma agora no versículo 32 de Gênesis 18. Por fim, Abraão disse, Senhor, não fiqueis irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10 justos. E o Senhor respondeu, por causa dos 10 justos, não destruirei. Mas Deus sabia que não tinha 10 justos. Mas pelo poder da intercessão, o Senhor Deus, ele agiu através da intercessão de Abraão. Então o que Deus faz? Deus envia um anjo dentro da cidade de Sodoma e Gomorra e avisa Ló e a sua família e fala, se retira da cidade. Aí eu me lembro de Amós capítulo 3, versículo de número 8. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma antes de revelar o seu segredo aos seus servos e aos profetas. E eu digo a você nesta noite, a oração de um justo tem poder. Porque Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, que a oração feita pelo justo pode muito em sua eficácia. Então, em nome de Jesus, não amaldiçoa aonde você mora, a cidade que você habita, mas eu digo a você, clama por ela, pede a Deus para mudar. E Deus fará algo por sua causa. Pela sua intercessão. Mas, presta atenção como você vai orar.
Porque tem pessoas que querem usar a oração uma forma de vingança. Ora com ódio. E aí quem pega essa oração não é Deus, é o diabo. Deus não passa nem perto dela. Então, vigia. Toma muito cuidado. Vamos seguir. A paz da cidade é a nossa paz. Você sabia disso? Ah, não. Não? Vou te mostrar. A paz da nossa cidade é a nossa paz. Quando Deus governa, tudo floresce. É por isso que o salmista, no Salmo 122, no verso de número 6 e no verso de número 7, ele fala sobre a paz em Jerusalém. Que haja paz em Jerusalém e entre os seus muros. Então, ou seja, quando há paz na cidade, você também tem paz. Há uma cidade aqui. Oh, meu Deus. Há um estado que aparece sempre nos telejornais, que é o Rio de Janeiro. Eu estou falando porque aparece com frequência. Tem favelas ali que às vezes você olha assim pela TV e você fala, meu Deus, como que essas pessoas conseguem viver? E eu digo a você, porque ali tem muitos que oram, tem muitos que clamam, e não aconteceu pior, mas estou falando de pior mesmo, porque existe no estado do Rio de Janeiro sal e terra, sal e luz, melhor dizendo, ou seja, igreja. Homens e mulheres de Deus que têm vida no altar, que clamam ao Senhor, para que o Senhor Deus faça algo nesta cidade. E eu digo a você, irmãos cariocas, continua orando, continua clamando. Vocês estão aí com um propósito, e vocês são o sal, vocês são a luz no estado do Rio de Janeiro. E vocês verão que o Senhor vai fazer para a glória do nome dele. Vamos continuar. Eu quero trazer uma aplicação aqui, dentro do texto, e daqui a pouco eu já estou entrando na questão da vizinhança. Escuta, não basta reclamar. É uma aplicação que eu estou fazendo aqui. Irmão Arlon, Deus abençoe, juntamente com a senhora, sua esposa, irmã Vívia, a paz do Senhor. Preste atenção na aplicação. Não basta reclamar dos problemas da cidade. Somos chamados a orar. Aí eu cito de novo, como eu citei ontem, segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Já que agora os irmãos já adentraram na live, já estão acomodados, já estão aí tranquilos, sentados no seu sofá, ou deitado na sua cama, ligadinho comigo, você vai pegar um papel e um lápis ou uma caneta. Para quê, pastor? Me obedeça. Me obedeça que você vai ter resultado. Pega um papel e pega uma caneta. Enquanto eu estou aqui ministrando, você vai pegar um papel e uma caneta, tá? E se você falar, pastor, peguei, você vai colocar aí, ó, tá comigo, ok, peguei, você vai escrever para eu ter uma noção que você já está com o papel na mão. Prestai atenção. Agora, eu vou falar a vocês algo de suma importância. Você não pode ficar reclamando da cidade. Você precisa interceder pela cidade. Porque é isso que o adversário da nossa alma quer.
que nós reclamamos, lançamos palavras de maldição, e aí você verá. Irmãos, eu fui ministrar numa cidade, lá no estado do Espírito Santo. O Espírito do Senhor me fez lembrar dessa experiência. E quando estava eu ministrando nessa cidade, o Senhor Deus me deu uma visão muito ampla e clara. E eu estava em cima do altar, fazendo ministração, no meio da ministração eu parei. E o Senhor me mostrava dois espíritos, dois demônios, fazendo assim, ó, em cima da cidade. Assim, ó, indo para lá e indo para cá, para lá e para cá. E no meio, quando ele fazia assim, eu via uma taça de sangue. E aí eu falei com a igreja, a visão que Deus me deu. E eu falei dessa forma: irmãos, obrigado, irmão Dinésio. Eu falei, irmãos, igreja do Senhor, Deus me deu uma visão agora. E a visão, eu vi dois demônios correndo para lá e para cá em cima da cidade. E eu vi uma taça de sangue, como escorria no meio deles. E o Senhor falou comigo que essa cidade tem sido violenta. Ela nunca teve um índice de violência tão alto. Assassinatos. Irmãos, quando eu falei assim, o pastor olhou para mim assim, porque era a primeira vez que eu estava na cidade. E eu não sabia da história da cidade. Ele olhou para mim assim, e os irmãos falaram assim, é verdade, pastor. E eu falei, então eu vou fazer o seguinte, irmãos. Eu falei, após, amém, irmã Dulce, após a ministração aqui, eu vou pegar aqui 3, 4 pastores, e eu quero que vocês me conduzam à entrada e à saída dessa cidade. Mas eu quero que vocês me peguem no hotel por volta das 11 horas e 30 minutos. 23 horas e 30 minutos. E assim eles fizeram. Às 23 horas e 30 minutos eles estavam na porta do hotel. E eles me pegaram. E nós fomos na entrada da cidade. E cheguei ali e eu posicionei eles e peguei o azeite. E levantamos um grande clamor na porta daquela cidade. E depois nós fomos para outra entrada da cidade. E fizemos da mesma forma. E ali repreendemos aqueles demônios, espírito da morte, que estava trazendo para aquela cidade derramamento de sangue. Irmãos, para a glória de Deus. E olha que era uma cidade pacata do interior do estado do Espírito Santo. Se não me falha a memória, Nova Venécia. Se não me falha a memória. Nova Venécia, no estado do Espírito Santo. Irmãos, para a glória de Deus, acabou, não ouviu, e o nome do Pai foi glorificado. Então eu digo a você, se posicione. Se o Senhor Deus te orientar a fazer atos proféticos, faça. Faça. Foi o que eu falei ontem. Se esses líderes espirituais que têm condições, que têm influência, fizesse o ato profético para Deus, não para o homem, a situação seria outra. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivi essa experiência pela infinita misericórdia do Senhor. Escuta, cada um de nós é um intercessor posicionado estrategicamente por Deus. Você pensa no bairro que você mora, na cidade que você mora, você foi para lá porque você quis? Aí eu fui para lá porque aqui é o melhor lugar para morar, eu tenho condições financeiras para morar. Não, não, você está lá porque Deus te colocou lá. É ato estratégico. Lembra-se quando pegaram José e lançaram ele dentro da cisterna. E se ele ficasse muito tempo ali, ele morreria. Mas o plano de Deus não era que José morresse naquela cisterna, mas sim que José fosse levado ao Egito.
Então o que Deus permite? Deus permite que os seus irmãos ajudem no sentido de lançar na cisterna, não podemos deixar aí, vamos pegar, vamos vender. Olha só. E Deus agindo, usando os irmãos de José para vendê-lo, e eles levaram para dentro do Egito, e lá dentro do Egito, estrategicamente, Deus levanta José para cumprir o sonho de Deus na vida de José. Eu digo a você, aonde Deus te colocou é estrategicamente falando para as coisas começarem a acontecer. Oh, Mendecovassa. Só que para isso você tem que estar atento, atenta e se posicionar. E a pergunta é, Deus te colocou em uma cidade, e nessa cidade Deus abriu uma porta de emprego. Qual é a sua postura dentro do seu local de trabalho? Dentro dessa cidade? Ore. Apresenta a Deus, porque Deus te colocou ali estrategicamente com um propósito. Com um propósito. Agora eu quero falar com vocês acerca dos nossos vizinhos. Irmão Geraldo Luiz, Deus abençoe, boa noite, a graça e a paz. Façamos orações direcionadas com breve intervalos para os nossos irmãos e vizinhos. Pastor, para que eu peguei o papel? Porque eu quero que você escreva pelo menos nome de 3 vizinhos. 3 que chegou na sua mente, que o Espírito do Senhor te fez lembrar. Se quiser escrever mais, pode escrever, mas escreve pelo menos 3 nomes de vizinhos. Mas não coloca só aqueles que são problemáticos, não. Coloca aqueles que também são bênção. Coloca aí, escreve o nome de 3 vizinhos. Isso. Escreve aí pelo menos o nome de 3 vizinhos. Pastor, mas eu não sei o nome completo deles. Não precisa. Só escreve o primeiro nome deles aí. Escreve agora. Isso. Você vai escrever o nome de pelo menos 3 vizinhos. Pastor, mas por que eu vou escrever o nome de 3 vizinhos? Primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que tem vizinho que infelizmente são trevas, que tira a nossa paz. E tem vizinhos que são bênção. E às vezes nós oramos da seguinte forma: Senhor, tira esses vizinhos, leva para outro lugar. E não sabendo nós que Deus quer que nós oramos diferente. O Senhor Deus quer que eles olhem para nós e vê a luz na nossa vida. Que eles olham para nós, que eles vejam o sal na nossa vida. Que nós sejamos testemunhos. Então, outrora, você orava pelos seus vizinhos, quem sabe? Deus arranca eles daqui. Tira eles daqui, muitas vezes, como eu já orei. E o Espírito do Senhor falou assim: filho, não é assim. Porque da mesma forma que eu te alcancei, através da intercessão de alguém, eu, o Senhor, alcançarei eles através da sua intercessão. Então eu digo a você, aqui, na minha esquerda, eu tenho novos vizinhos. Mas o dono da casa mudou para outro lugar e alugou a casa. Mas antes dela se mudar, o sonho dela era que a filha dela engravidasse. E ela, católica, fervorosa, presta atenção. E eu, fazendo a live, fechando tudo, o que ela fazia? Ela encostava do lado do muro, colocava a cadeirinha dela ali e ficava quietinha. E eu nem sabia. E eu aqui orando. E ela lá. E ela apresentando a filha dela. E para a glória de Deus, ela vendo Deus na minha vida. E aí, um certo dia,
Eu estava aqui no quintal, lavando o quintal, e ela sobe na escada e fala assim: ô vizinho, bom dia. Eu falei: bom dia. Ô vizinho, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor, nas suas orações, eu estava ouvindo e eu senti algo diferente. E toda vez que o senhor começava a orar, eu orava junto com o senhor aqui do ladinho, aqui, ó, no muro. E apresentando a foto da minha filha, porque minha filha não podia engravidar. Então estou dizendo para o senhor que a minha filha está gestante. O Senhor Jesus concedeu que a minha filha engravidasse. Hoje ela já deu à luz, a filha dela já está grandinha. Então, meus irmãos, estrategicamente, se o seu vizinho, infelizmente, tem sido trevas, comece a orar pela vida deles, não para Deus arrancar eles, para que Deus faça algo na vida deles através da sua vida. Lembra que eu já falei aqui na live? Não vai ser a sua pregação que vai salvar eles, tanto os vizinhos ou tanto membro da sua família, mas sim vai ser o seu testemunho de vida que vai levar eles a verem a luz de Deus na sua vida e o sal da terra em você. Então, eu quero falar a você que, dentro do texto, agora que eu vou citar, que eu já preguei algumas vezes sobre isso, em segundo livro de Reis, o Dinésio coloca na tela, por favor, meu auxiliar. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 3. Presta atenção. Segundo livro dos Reis, eu já estou adiantando por causa do meu horário. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo 3. O Dinésio vai colocar na tela e eu vou só ler e finalizar. Diz assim o texto. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 3. Eu vou ler aqui na tradução da NVT. Então Eliseu disse, versículo 3, olha só. Então Eliseu disse, toma emprestado muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos. Oh, Jesus! Ei, como eu disse para você, tem vizinhos que são amigos, mas tem vizinhos que são trevas. Mas o que me chama a atenção é que Eliseu, ele foi específico. Pede vasos ou vasilhas emprestadas a seus amigos e vizinhos. Por que ele não falou só amigos? Por que ele fala vizinhos? Então, o Senhor Deus está mostrando a mim e a você que ainda que você não tenha um relacionamento estável com o seu vizinho, continua orando por ele. Porque um dia ou uma hora, tanto ele ou você vão precisar de um ou outro. E se não tiver estavelmente falando, como que vai ajudar um ou outro? Deus o livre guarde. Se o vizinho sofreu um acidente e está sozinho dentro de casa, Deus vai permitir que ele vai gritar a você. Ou você está sozinha ou sozinho dentro de casa, a vizinha vai ouvir os seus gritos. Então, segui a paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz, não a comunhão. Segui a paz com todos. E você vai santificando a sua vida através do testemunho de sal e luz. E se você orava, como eu já orei, Senhor, arranca daqui, Senhor, os vizinhos. Senhor, leva para outro lugar, Senhor. Não faça isso mais. Porque estrategicamente, se o Deus colocou eles do seu lado,
e hoje eles são trevas, amanhã eles vão ser luz. Porque um dia eu era treva. Um dia eu fui treva. Um dia eu tirei a paz de muitos vizinhos. Mas hoje eu sou luz. Deus está dizendo a você: ore. Se a irmã Isaete deu uma gargalhada, eu não estou julgando, mas eu acho que ela orava assim: Senhor, some com esses vizinhos daqui. Quem não já orou assim? Essa oração está errada. Não é assim que nós nos comportamos. Por isso que eu disse na abertura da live, o evangelho é diferente. O evangelho não é uma religião. Porque o evangelho, ele ensina o amor. E é uma renúncia. O evangelho ensina o perdão. Pastor, então eu tenho que perdoar? Sim, você tem que perdoar. Mas isso não significa que você tem que andar de mão dada com a pessoa. Você perdoou. O seu coração está limpo. Seu coração está leve diante da situação. Eu te perdoei. Mas esse perdão que eu estou liberando a você é um perdão para você seguir em paz. Como eu já disse aqui, eu estava ministrando em uma igreja, ministrando o culto de Santa Ceia. E após a ministração, a qual eu falei, examina, pois, o homem a si mesmo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 28, e aí, quando descemos para ministrar a ceia, uma irmã levanta no meio da igreja e vem até mim, encosta, coloca a mão no meu ombro e fala assim: pastor, o senhor me perdoa, porque eu quero ceiar em paz. Olha só. Não tenho intimidade com aquela irmã, não me lembro se eu conheço ela, mas ela foi até a mim, depois que eu ministrei, e disse: pastor, me perdoa. Provavelmente ela pode ter ouvido alguma coisa e tirou as conclusões precipitadas e me julgou, ou até me condenou, ou até falou mal da minha pessoa. E naquele culto Deus visitou ela. E ela foi me pedir perdão. E eu olhei dentro do olho dela e eu falei: irmã, está perdoada em nome de Jesus. E nem perguntei por quê e para que não. Porque mas por que você está me pedindo perdão? Ou seja, quer se justificar para sair como tal, por cima da situação. Não. Me perdoa, está perdoada, acabou. Eu não perguntei por quê e para que não. Porque eu não sou melhor do que ela, e nem ela melhor do que eu. E se ela veio até mim, porque Deus permitiu que ela viesse. E se Deus permitiu, porque Deus queria tratar com ela e comigo. E ali eu perdoei no nome de Jesus. E ali ela tomou a ceia e recebeu a visitação do Espírito Santo. E o culto foi uma bênção. Então eu digo a você, como você tem se comportado como servo de Deus e serva do Senhor? Seja sal, seja luz. Graças a Deus, irmã, que os seus vizinhos são todo bênção. Você está profetizando, glória a Deus. E eu profetizo também aqui. E profetizo na sua vida. Pegou aí, coloca pelo menos 3 nomes. Se quiser colocar mais, pode colocar. Mas não coloca apelido, coloca o nome da pessoa. Se você não souber o nome dela, coloca ela na sua mente. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos nos posicionar para a oração. Falta 10 minutos para as 10, mas nós vamos orar pelo menos aí os minutos apresentando ao Senhor nosso Deus, os nossos vizinhos e a nossa cidade, em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Glória a Deus. Eita Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Preparei, meu santo.
Vamos falar nessa corrente de oração. Eu, você e eu e o Senhor Jesus. Apresenta a sua cidade e os seus vizinhos no nome de Jesus. Corrente de oração no Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Assim, meu Deus, como nós temos que perdoar aqueles que têm nos ofendido. Pai, e neste momento glorioso de oração, no 17º dia, eu quero, meu Senhor, colocar diante de Ti a minha vida, a vida da minha irmã e do meu irmão, pois estamos numa grande corrente de oração, debaixo do tema meu quarto, meu altar. Meu Senhor, e hoje nós estamos apresentando a Ti, ó Deus, 2 tópicos. O primeiro, meu Deus, é a cidade aonde nós moramos. Meu Senhor, muitas vezes, Pai, nós não estamos satisfeitos com a administração, ó Deus, da liderança, do prefeito ou a prefeita, Senhor. E aí, meu Pai querido, nós, como igreja do Senhor, ó Pai, nos posicionamos erroneamente falando. Ó Deus, liberamos palavra de maldição. Ó Deus, falamos que a cidade não vai para frente, a cidade não cresce, a cidade não presta, as coisas não acontecem. Meu Deus, estamos lançando palavras de maldição. Meu Deus, nós temos que nos posicionar diferente, orar pela autoridade da cidade, meu Deus, pedir que o Senhor dá a ele ou a ela a sabedoria, estratégia, meu Deus, para que a cidade, meu Deus, venha ter paz. Meu Deus, quantas vezes falamos, a cidade é tão violenta, a cidade é isso, é aquilo. Não, Senhor, nós temos que mudar o nosso vocabulário, nós temos que trazer a palavra de bênção para a cidade. Meu Deus, quantas vezes, meu Pai, empresários falam, essa cidade não dá condições para nós crescermos, não temos ali uma qualidade de vida para poder produzirmos, para poder vendermos. Não, Senhor, mostra para o empresário e o microempresário, meu Deus, que eles têm que falar diferente, principalmente quando eles são o sal da terra e a luz do mundo. Meu Deus, dando a eles a sabedoria, meu Deus, para profetizar a bênção dentro da empresa, porque se a cidade está em paz, nós temos paz. Se a cidade cresce, nós crescemos. Se a cidade prospera, nós prosperamos, meu Deus, principalmente, meu Deus, o empresário e o microempresário, porque a oportunidade, meu Pai, de emprego, meu Deus, pessoas novas vão chegando para a cidade e ali, meu Deus querido, vai crescendo, meu Deus, em todas as áreas. Então, Senhor, eu apresento na palma das tuas mãos, meu Deus, a cidade a qual, meu Pai querido, moramos, a cidade, meu Deus querido, a qual residimos, meu Deus, e apresentamos na palma das tuas mãos, meu Deus, ao líder, Senhor, meu Deus, o prefeito ou a prefeita, Senhor, meu Deus, mas nós sabemos que o prefeito ou a prefeita não trabalha sozinho, Senhor, trabalha, meu Deus querido, com a equipe, meu Pai, a qual, meu Pai querido, ela levantou para trabalhar com ela, e também, meu Pai, equipe de vereadores, meu Deus, entregamos nas tuas mãos e cremos, meu Deus, que o Senhor vai direcionar em nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor, aproveitando a oportunidade, eu quero apresentar ao Senhor, nosso Deus, Pai,
Pai, a vida, meu Deus, dos nossos vizinhos. Sim, meu Deus, pois eles também, Pai querido, precisam, meu Pai, ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Meu Deus, pois são almas que precisam, meu Deus, de ter um encontro pessoal. Encontramos vizinhos, meu Deus, que ainda, meu Pai, não tem uma vida com o Senhor. Meu Deus, faz, meu Pai, aquilo, meu Pai, que não te agrada. Meu Deus, eu apresento na palma das tuas mãos a vida deles. Vizinhos, meu Deus, que estão atravessando momentos difíceis, enfermidades, doença, desemprego, meu Deus querido, vícios na família, apresentamos nas tuas mãos. E aqueles vizinhos, meu Deus, que também são bênção nas nossas vidas, entregamos eles nas tuas mãos, meu Deus, que haja paz entre os muros, meu Deus, que haja paz, meu Deus, entre as vizinhanças, meu Pai querido, porque querendo não, Pai, precisamos um dos outros, meu Deus, para ter, meu Pai querido, uma harmonia. Meu Deus, moramos, meu Pai, na mesma rua, vivemos, meu Pai, na mesma comunidade. Meu Deus, queremos bem uns para os outros, meu Deus, que eles, meu Pai querido, entenda, meu Pai, e respeita o espaço de cada um, para que o teu nome, meu Pai, seja glorificado. Traz a paz dentro do lar do vizinho, traz a paz dentro do lar da vizinha, e que o nome do Senhor nesta noite venha ser glorificado. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, entregando, meu Deus, o 17º dia desse propósito de oração nas tuas mãos, para a glória de Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Já na oportunidade que nós acabamos de orar, acabamos de apresentar a nossa cidade, apresentamos as autoridades e os nossos vizinhos, eu convido a você a pegar o seu copo com água, junto comigo, e vamos consagrar ao Senhor nosso Deus. Pegue agora o seu copo com água e oremos. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti esta água. Agradeço em nome de Jesus por esse momento glorioso e maravilhoso de oração. Pai, quando Teu filho, Tua filha, da forma que o Senhor orientá-los, fazer o uso desta água, o Teu nome venha a ser glorificado. Eu oro abençoando em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bênção de Deus. Eu quero finalizar agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua família. Eu espero em Deus, em nome do Senhor Jesus, que você coloque em prática o que o Espírito de Deus está falando com você ao longo desses 17 dias. Em nome de Jesus, coloque em prática, que você vai ver, uma hora ou outra, o resultado dessas orações. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração para ministrar a vocês, toma posse delas, que vocês vão ver o resultado para a glória do Senhor. Esta madrugada finalizamos 3 madrugadas de oração. 3 madrugadas pela vida dos fiéis, dizimistas, ofertantes e mantenedores. Foi 3 madrugadas de jejum, de oração. Orei de meia-noite até as 4 da manhã. E aí eu vou deitar e só entrego o jejum quando eu levanto. Então,
E quando eu levantei, eu dobrei os joelhos e apresentei ao Senhor a sua vida, entregando a sua vida financeira, os seus projetos ao Senhor nosso Deus. Então eu peço a você, em nome de Jesus, você pode compartilhar com alguém. Você conhece alguém que tem o coração voltado para a obra? Você fala, tem um pastor que ele faz um trabalho sério, tem um ministério transparente e ele precisa da nossa contribuição. Você pode visitar o YouTuber dele, você pode visitar o Instagram dele e você vai ver passo a passo. Você pode também visitar o TikTok dele. Então eu digo a você, em nome de Jesus, compartilha e nos ajude. Não deixa de contribuir. Você que assumiu um compromisso com o Senhor de ser dizimista, devolve o seu dízimo. Você que assumiu um compromisso de ser ofertante, envia sua oferta. Você que assumiu um compromisso como mantenedor, envia a sua oferta do mantenedor. Por falar nisso, deixa eu te contar um testemunho rápido. Agora à tarde eu recebi um áudio de um rapaz lá de Juazeiro do Norte, e ele enviou uma oferta esta semana. E ele falou assim, o Senhor Deus me despertou, me dá o número do Pix do senhor, pastor. E aí eu passei o número do Pix e ele enviou uma oferta. E eu peguei, nesta madrugada, apresentei a vida dele no altar das orações. Ele falou assim que arrendou um terreno e transformou o terreno em um estacionamento. E ele falou, pastor, já tem mais de um mês que eu estou com esse terreno. Pastor, e até hoje eu só consegui tirar R$40. Pastor, hoje, quando eu fui fechar o caixa, pastor, não era nem 4 horas da tarde ainda. Eu já tinha R$200. Pastor, isso nunca aconteceu. Aleluia. E eu falei com ele. O ministério que Deus me confiou é um ministério frutífero. É um ministério que você semeia. E o Senhor Deus, vendo a qualidade da semente, e ele lançou na terra que é produtiva. Então, meus amados irmãos, você não está apenas lançando uma semente, você está plantando uma semente numa terra fértil. E eu digo a você, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Eu estou falando, irmão, porque eu preciso. Porque sem a sua ajuda, eu não consigo fazer o que nós temos feito para a glória de Deus. E eu tenho certeza que essa live tem ajudado muitas pessoas. Tem ajudado muitas pessoas, inclusive você e a sua família. Amém? E eu sou grato a Deus pela sua vida. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Dinésio, que está nos auxiliando. Eu falo o nome do Dinésio, irmãos, porque ele está nos auxiliando aí com os links, coloca o número das contas, o número do WhatsApp da oração, mas vocês também são bênção de Deus na vida do pastor. Amém? Eu quero agora orar e pedir a você que medite no Salmo. Eu não sei se você já leu, mas é um salmo que está no meu coração agora, é o Salmo 128. E quero que você leia esse salmo. Salmo 128. Irmãos, o que eu estou falando aqui, quem é semeador no ministério que Deus me confiou, tanto dizimista, ofertante e mantenedores, eles podem falar com vocês o que eles têm vivido através da semente que eles têm lançado. Deus, ele é fiel. Amém? Medita no Salmo 128, é o salmo que vem no meu coração nesta noite. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Irmãos, quando eu estava aqui falando, o Espírito Santo de Deus, eu estou falando pelo Espírito Santo, aqui está a Bíblia Sagrada, tá?
A minha Bíblia Sagrada, umas delas, e o Espírito Santo acabou de falar no meu coração quando eu estava impetrando a bênção apostólica, dizendo assim: meu servo, falou no meu coração, esses que são fiéis, vou eu surpreendê-los. Neguiou Racha. Vou eu surpreendê-los pela fidelidade deles. Irmãos, eu não estou falando por emoção, porque a Bíblia está aqui, eu não sou doido. O Espírito do Senhor falou no meu coração que vai te surpreender. Você que tem sido fiel, porque você fez um propósito com o Senhor, mesmo passando o que passando, você não tem deixado de honrar. Então o Senhor Deus falou no meu coração: vou eu surpreender. E se prepara que você vai contar um grande testemunho para a glória de Deus, no nome de Jesus. Faz assim com suas mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira venha a ser uma quinta-feira de livramentos, de paz, vitória, conquistas e realizações para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Toma posse, creia e se prepara. Principalmente você que tem sido fiel ao ministério que Deus me confiou, porque foi você que fez o voto com o Senhor Deus. E se prepara, que Deus vai te surpreender, aonde o nome dele vai ser glorificado e você vai enviar o testemunho no nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Anderson de Souza. Tenha uma excelente e abençoada noite. E não esqueça de colocar na sua agenda, nos dias 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Nós vamos estar orando na madrugada, tá? A minha madrugada com Deus. Coloca aí na sua agenda, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até amanhã, querendo Deus, pela manhã aqui orando e à noite, às 21 horas, juntinhos, eu e você e o Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.